Primeira mistura que eu preparei, o Druida número 1, eu concebi pensando nas minhas experiências de décadas atrás com cachimbo feito de madeira do nó da araucária, aquela árvore que dá o pinhão. Essa madeira tem uma resina muito aromática e eu acrescentei raspas de nó de araucária naquela mistura, que foi muito criticado. Chegaram a fazer vídeo reunindo 6 pessoas para moer aquela mistura que tinha raspas de madeira. Alguém depois me acusou que eu colocava serragem, pó de madeira e outras coisas na mistura, que não corresponde com a realidade, né? E outra, na descrição do tabaco estava bem explícito quais eram os ingredientes da mistura. Então não tinha surpresa nenhuma e todos que tiveram interesse em experimentar sabiam bem o que estavam recebendo. Mas depois, para não criar desarmonia no segmento, eu resolvi fazer adaptações e o Druida foi para o número 2. Não foi só por causa da retirada das raspas de nó de araucária, mas também a cachaça que eu usei inicialmente não estava mais disponível. Era uma safra de 1978, uma reserva muito antiga, que o fornecedor não tinha mais. Então eu tive que mudar para uma outra cachaça. O mel que eu utilizei na umidificação também tinha um perfil aromático diferente, então já não poderia mais chamar de número 1, porque tinha muitas diferenças no número 2. E um dos influenciadores digitais que recebeu essa mistura, o Gabriel, do canal Isto Não É um Cachimbo, conversando comigo, ele explicou que ele não é apreciador dos aromáticos, ele prefere os tabacos com um cheiro mais potente, uma permanência em boca maior, uma nicotina um pouquinho mais pesada. Eu falei, vou fazer um tabaco para esse perfil, que foi o Área 51. E aí eu tinha feito um lote do Druida para enviar para o varejo e sugeri que junto com o Druida fosse enviado uma amostra desse tabaco experimental, ou seja, era para testar, era para os interessados degustarem e emitirem suas opiniões. Fiz um formulário online que tinha um código de barras no verso da lata, na parte de trás da lata, para que as pessoas pudessem entrar naquele formulário e emitir as suas opiniões sobre diversos aspectos que podiam ser analisados daquele tabaco. Infelizmente, cometi um erro no controle da umidade e o tabaco estragou. Também foi motivo de comentários maliciosos a respeito da forma como eu manuseio os tabacos, e não foi nada legal, mas nada que 1 ano e meio de peleia não superasse. E agora cheguei novamente a produzir o Área 51 com os mesmos insumos que eu usei naquela ocasião, com algumas diferenças. E o que eu quero comentar, então, são os insumos e dar uma sugestão de consumo desse produto. O tabaco mais volumoso nessa mistura é o Burley. Esse Burley, para ele ser preparado, primeiro ele foi submetido a um processo de Cavendish, que é o cozimento sob pressão durante 3 horas. Com isso já se arredondam algumas arestas do tabaco
porque se eliminam alguns compostos voláteis da folha que trazem umas notas mais amargas, desarmônicas durante a fumada. Depois disso eu coloquei no meu defumador altamente tecnológico, em que ele foi submetido a uma defumação de mais ou menos 24 horas com madeiras de frutíferas, macieira, pessegueiro e ameixeira, que dá ao tabaco a frio um cheiro de bacon defumado e acrescenta alguma complexidade a esse burley. Depois eu tenho uma camada que, quando se olha o crumble cake lateralmente, é possível ver um tabaco mais escuro ali. Esse tabaco mais escuro é o mais complexo dessa mistura, porque ele é uma combinação de folhas de tabaco para charuto, Mata Fina e Mata Norte, que eu recebi diretamente do produtor lá na zona do Recôncavo Baiano. E esse tabaco in natura, ele é extremamente agressivo na minha percepção, em termos de sabor. Em termos de aroma, não houve uma modificação muito grande, mas em termos de sabor, eu submeti esse tabaco a um processo de modificação do pH, usando ácido acético, para que ele ficasse numa faixa de acidez que não trouxesse tanta desarmonia para a mistura. E eu fiz uma degustação comparada dessa mistura depois de tratada com as folhas in natura, e a diferença é brutal. Depois de fazer a regulação do pH, eu peguei essa mistura, sequei novamente, também foi submetido a um processo de cozimento na pressão e acrescentei molho de figo, é um licor de figo que eu também produzo, usando álcool de cereais. Coloquei numa barrica de madeira de amburana de primeiro uso e prensei por tempo suficiente para que houvesse uma fermentação. Isso também modifica a dureza do tabaco, deixando mais macio, e finalmente passou por mais um processo de regulação do teor de umidade para reduzir o risco de desenvolvimento de inconvenientes, como aconteceu no primeiro lote. Arapiraca é a corda de arapiraca especial, arapiraca preta, do Maninho, lá de Goiás. E a última camada, Golden Virginias, sem nenhum molho específico, mas também submetido ao processo de Cavendish, com 36 meses de maturação. Então esses são os insumos. Depois de preparados separadamente, é um processo que demora meses, eu não tenho dedicação exclusiva a isso, eu preparei a mistura. Esse tablete ele é montado em camadas, submetido a uma pressão de 12.500 kg por um período secreto, que eu não preciso revelar todos os meus segredos. E eu ainda não cheguei a algumas soluções que são importantes para o produto. Por exemplo, a solução do corte ainda não consegui resolver. As porções que foram enviadas para os confrades foram cortadas com faca e prensa. Só na mão livre não é possível fracionar o tablete, ele é muito denso, muito duro. E a solução da embalagem. Por isso que quando se vê a apresentação do produto até hoje, é uma embalagem plástica com apenas a etiqueta do produtor. A etiqueta do produto, Área 51, já foi desenvolvida, eu gostei dela. Não foi enviado junto porque não tenho em quantidade suficiente para fornecimento nesse momento em que o problema do corte e da embalagem ainda não estão resolvidos. E, finalmente, a bula
depois da gente ter os ingredientes, especificamente no que se refere à sugestão do produtor da melhor maneira de fazer a combustão desse tabaco, é a seguinte: eu, particularmente, prefiro cortar o crumble cake e os plugs que eu faço usando um cutelo alto, com 5 centímetros de altura na lâmina, porque ele permite eu aplicar uma força maior e cortar fatias. Então, os plugs que eu faço, eles podem, inclusive, ser cortados em flake. O crumble cake não, porque os insumos eles são já pré-cortados. O burley e as virgínias eu usei em ribbon. E a mistura de cigar leaves eu cortei em tiras de 1 centímetro. Então, não tem estrutura suficiente para sustentar um flake quando se corta. Eu prefiro, então, cortar o crumble cake na faca, no cutelo, e do jeito que ele sai, eu junto uma quantidade que caiba dentro do fornilho e faço 3 camadas, né? A primeira camada com pouca compressão, a segunda com uma compressão um pouco maior e a terceira apertando um pouco mais. Tem algumas coisas que são importantes na minha percepção durante a combustão que eu gostaria de sugerir. Por exemplo, a manutenção de cinzas em cima da brasa trazem algumas notas mais ácidas para a fumada, então eu gosto de abaixar a cinza usando um tamper e remover essa cinza, seja virando o cachimbo de cabeça para baixo, o fornilho de cabeça para baixo, para que ela caia, e eu bato um pouquinho no corpo do cachimbo para que a cinza realmente se solte, ou assoprando. Pega o cachimbo e assopra na boca do fornilho para que aquela cinza que você já afrouxou com o tamper vá embora. Isso muda significativamente o sabor e o aroma da fumaça que se coloca na boca. Um outro aspecto que eu considero importante para um tabaco com essa variedade para uma mistura com essa variedade de tabacos, é extrair o máximo de aromas e sabores durante a fumada. Isso só é possível extrair o máximo quando se solta a fumaça pelo nariz. É preciso ter um pouco de cuidado, porque quando se enche a boca de fumaça, ela tende a ter uma temperatura um pouquinho mais elevada, se você tiver com uma cadência mais alta, e isso pode ser desagradável quando se solta a fumaça pelo nariz. Mas eu sugiro sempre que a fumaça seja solta em grande quantidade pelo nariz, seja expirada em grande quantidade pelo nariz. Não soltar uma parte pela boca, porque se perde essa percepção de aroma e sabor. Então, usar essa técnica durante a fumada dessa mistura especificamente, outras misturas também podem se beneficiar disso, valoriza muito a experiência de relaxamento e contemplação que eu gostaria de compartilhar com os confrades, né? Porque, lembrando que os tabacos que eu produzo, eles não têm o caráter comercial. Eu não faço isso como meio de subsistência. É muito mais uma forma de compartilhar com outros apreciadores uma experiência que eu achei agradável, relaxante, que proporciona momentos de contemplação, inclusive a partir da fase de preparação do fornilho, com o corte do plug ou do crumble cake. Tudo isso proporciona para quem vai degustar essa mistura momentos de concentração e com o teor de nicotina que essa mistura possui, relaxamento
e a duração de todo esse ritual, a contemplação necessária para que a gente consiga momentos de introspecção maior, para lidar com as dificuldades do dia a dia. Então é um momento de lazer. Na minha visão, o cachimbo não foi feito para se fumar conversando, porque prejudica a cadência, a manutenção da brasa acesa. E esse tabaco, essa mistura, como as outras, eu procuro estabilizar com uma umidade em torno de 37%. Então não é uma umidade baixa. Quando se conversa demais por cima do cachimbo, não é microfone, ele tende a apagar. E mantendo o cachimbo na boca, a própria inalação e expiração pelo nariz mantém a brasa acesa e proporciona uma fumada diferente. Ficar reacendendo sempre, na minha experiência, é chato, não é necessário. Essa mistura fica acesa se não se conversar demais por cima dela. E essas considerações eu espero que contribuam para uma experiência de combustão dessa mistura trabalhosa, saborosa, contribua para os confrades degustarem a mesma experiência que eu tenho aqui.